Bem-vindo à série Perguntas de Mike. Episódio de hoje: As Chaves do Céu. Mike ainda está de férias no sítio dos avós e curte muito a presença deles. Em meio à natureza, não tem como se esquecer de Deus e da sua palavra. Na primeira oportunidade que teve, já quis continuar a conversa com a mãe. Mãe, fale mais sobre as dificuldades que os cristãos enfrentaram querendo ser fiéis aos mandamentos de Deus. Depois de 1844, Mike, quando Jesus entrou no Santíssimo do Santuário Celestial para o julgamento, e o seu povo aqui na Terra passou a pesquisar muito mais a Bíblia atrás de respostas, houve muitos reavivamentos. Alguns foram genuínos, mas muitos deles eram apenas experiências temporárias. As pessoas sentiam entusiasmo pelo Senhor, brilhavam intensamente e se apagavam de modo rápido, deixando sua vida espiritual mais escura do que tinha sido antes. Muitos ministros ensinavam que depois de Jesus ter morrido, a lei não era mais importante e que as pessoas não precisavam guardá-la. Isso não faz sentido. Você está certo. Se não há lei, não pode haver pecado, porque o pecado é simplesmente quebrar a lei. E se não há pecado, não precisamos de um Salvador. E se não há necessidade de um Salvador, então não precisaríamos de Jesus também, não é? E então os pastores e sacerdotes não teriam mais assunto nenhum para pregar, não é mesmo? Essa ideia não faz o menor sentido. Na verdade, o primeiro passo para nos relacionarmos com Jesus é perceber o nosso pecado e ver o quanto necessitamos dele. Há 4 chaves que revelam o segredo de ir para o céu com Jesus, sabia? A primeira chave é reconhecer que a lei de Deus ainda é importante. Jesus disse em Mateus: "Não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Eu não vim para acabar com eles, mas para dar o sentido completo." A segunda chave é entender que quebrar a lei é pecado, o que significa que ainda precisamos de perdão. Além disso, já que há um santuário no céu, isso significa que ainda deve haver uma razão para ele permanecer lá. É que as pessoas ainda precisam ter seus pecados perdoados. Sim, e essa é a chave número 3. O santuário existe para nosso benefício, sabia? Precisamos usá-lo ao confessar os nossos pecados, para que Jesus apague os nossos pecados no momento da expiação. E qual é o número 4? Se uma conversão é autêntica, se a pessoa está realmente triste por causa dos seus pecados e quer ser perdoada, então haverá uma mudança na vida dessa pessoa, concorda? Sua experiência com Deus não será uma coisa temporária que leve a brilhar intensamente por um pouquinho de tempo e depois se apagar. Vai produzir uma mudança duradoura na vida dela. Conhecer Jesus nos torna diferentes e a diferença deve durar para o resto da nossa vida. Essa mudança é a evidência de que realmente o conhecemos e o amamos. Isso é a verdadeira conversão e a chave final para entrar no céu. Deus tomou as providências para nos oferecer tudo de que precisamos para ter sucesso nisso, não foi? Desde os tempos dos apóstolos e em ocasiões de reavivamento, onde quer que a palavra de Deus tenha sido fielmente ensinada, houve resultados que comprovaram sua origem divina. Pecadores tiveram a consciência despertada, coração e mente eram enchidas de profunda convicção, tinham uma visão da justiça de Deus e exclamavam como Paulo: "Quem me livrará do corpo desta morte?" Ao contemplar a cruz, viram que nada, exceto os méritos de Cristo, seria suficiente para apagar suas transgressões. Pelo sangue de Jesus, tiveram perdão dos pecados passados. Essas pessoas creram e foram batizadas, e se levantaram para andar em novidade de vida. Pela fé no Filho de Deus, seguir seus passos, refletir seu caráter e purificar-se a si mesmo como ele é puro. As coisas que antes odiavam, agora amavam, e as que antes amavam, passaram a odiar. Os orgulhosos se tornaram mansos, os vaidosos e arrogantes se fizeram sérios e acessíveis. Os ébrios se tornaram sóbrios, e os impuros, puros. Os cristãos procuraram não o enfeite exterior, vestuário caro, porém o homem interior de espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus.
Os frutos eram vistos nas pessoas que não desistiam, mas que se sentiam felizes em que fossem consideradas dignas de sofrer por amor a Cristo. Notava-se uma transformação naqueles que haviam falado em nome de Jesus. Foram estes os efeitos notados no verdadeiro reavivamento religioso. Hoje, os avivamentos populares muitas vezes excitam as emoções, satisfazendo o amor àquilo que é novo e surpreendente, e se a programação não apresentar algo de caráter sensacional, não atrai as pessoas. Para todo cristão fiel, a relação com Jesus, com as coisas eternas, será o grande objetivo da vida. Hoje, raramente se vê cristãos que renunciam ao orgulho e amor do mundo, e que estejam mais dispostos a negar-se, tomar a cruz e seguir o manso e humilde Jesus. Mas antes de os juízos de Deus caírem finalmente sobre a terra, haverá entre o povo de Deus um reavivamento. O Espírito de Deus será derramado. Muitos se separarão das igrejas em que o amor desse mundo suplantou o amor a Deus e sua palavra. Muitos pastores e pessoas do povo aceitarão alegremente as grandes verdades que preparam um povo para a segunda vinda do Senhor. Como podemos achar um lugar onde Deus tem abençoado? Devemos procurar um lugar onde as pessoas aceitem o testemunho da Bíblia. Não se desviem das verdades claras que servem para provar a cada um. Pelos seus frutos os conhecereis. As verdades da palavra de Deus são um escudo contra o mal, Mike. Quando a pessoa aceita Jesus como seu salvador e melhor amigo, tudo muda, né, mamãe? Sim, no novo nascimento, o coração é posto em harmonia com o coração de Deus, em acordo com a sua lei. Quando essa transformação acontece com o pecador arrependido, ele passa da morte para a vida, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Terminou a velha vida, começou uma vida nova de reconciliação, fé e amor. Então, como diz Paulo, a justiça da lei será cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A linguagem da pessoa com certeza será: quanto amo a sua lei, ela é minha meditação todo dia. Me lembro de ler na Bíblia que Jesus orou pelos discípulos. Ele pediu ao Pai assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus também disse aos discípulos: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E o salmista também escreveu: a tua lei é a verdade. Jesus também disse que ele guardava os mandamentos do Pai e sempre fazia o que agradasse a ele. É aqui que o auxílio de Cristo é necessário. A fraqueza humana se une à força divina e a fé exclama: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Salvador Jesus Cristo. A obra de santificação é progressiva. Quando na conversão o pecador encontra paz com Deus, está apenas iniciando a vida cristã. Deve agora deixar-se levar para o que é perfeito, crescendo até a medida da estatura da plenitude de Cristo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas é possível aos homens serem santos sem estar em harmonia com os princípios que expressam a natureza e vontade de Deus? Cometer pecado conhecido faz silenciar a voz do Espírito e separa a pessoa de Deus. Aquele que diz: eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Quanto maior a distância entre a pessoa e Cristo, tanto mais justa parecerá ela a seus próprios olhos. Cuidar do corpo é também uma responsabilidade nossa. Toda prática que enfraqueça a força física ou mental inabilita o homem para o serviço de seu Criador. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. As estrelas nos falam de uma grande luz no céu, com cuja glória refulgem. Assim os cristãos devem tornar manifesto que há no trono do universo um Deus, cujo caráter é digno de louvor e imitação. A santidade do caráter de Deus se manifestará em suas testemunhas. Mediante os méritos de Cristo, temos acesso ao trono do poder infinito. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Diz Jesus: se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem.
Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. É privilégio de cada um viver de tal maneira que Deus o aprove e abençoe. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso é o que significa a santificação? Sim, filho, isso mesmo. A santificação é obra de uma vida inteira a serviço do Senhor, deixando que Ele faça em nós tanto o querer quanto o fazer pela sua vontade. Quanto mais andamos com Ele, mais parecido a Ele seremos. Não conseguiremos nada sozinhos. Me lembro daquele guarda que, quando Pedro foi solto, perguntou: o que devo fazer para ser salvo? E o que ele respondeu? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Me lembrei também da senha que o nosso líder de desbravadores na América do Sul mostrou para nós. Ele disse que tem uma senha para entrar no céu, e a senha é 1616 13 13. Como assim? Tem senha para entrar no céu agora? Eu preciso decorar isso rápido. Me conte logo. 1616 quer dizer Marcos 16:16 e 13:13 Marcos 13:13. Ele nos explicou que precisamos muito dessa senha. Certo? Mas vamos ver o que tem nesses versículos? Agora eu fiquei muito curiosa. Eu leio. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Crer e ser batizado. Essa nós já temos, né, mamãe? Mas precisamos da outra. E sereis rodeados por todos, por amor ao meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mãe, perseverança é não desistir, não é? Ser fiel até o fim. Não se pode obter a salvação mediante as obras, tampouco elas dão algum mérito. A salvação é um dom de Deus. Deus oferece-nos salvação através de Jesus. A Bíblia diz em Mateus: ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. As Escrituras ensinam que só há uma pessoa que pode salvar o pecador, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Salvação significa que recebemos vida eterna, se tivermos uma relação pessoal com Deus. A Bíblia diz em João: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus é salvar todas as pessoas, mas infelizmente nem todos aceitarão ser salvos. Só há um caminho para a salvação, e não é um caminho fácil. A Bíblia diz em Mateus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. A Bíblia diz que quando aceitamos a palavra de Deus, recebemos a salvação e arrependemos-nos dos nossos pecados. Ela também diz em Atos: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Receber a salvação é simples, direto, pessoal e público. A Bíblia diz em Romanos: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Que bom que ele é meu melhor amigo. Quero andar com ele toda a minha vida. E peço todo dia que ele sempre me transforme em uma pessoa cada vez melhor. Essa é também minha oração. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É também a minha. Teremos mais descobertas do Mike nas suas aventuras pelo conhecimento da verdade. O próximo episódio, a graça. Até lá!